Terminou na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Palmeiras 0. Eu poderia aqui hoje esculhambar todo mundo, mas como eu vou xingar, irmão? Se o Corinthians foi gigante com 2 a menos, se o Corinthians foi superior a esses porco imundo, como que eu vou xingar? Eu não vou deixar de criticar ao longo do vídeo, mas hoje, irmão, tem que dar os parabéns pela entrega, a raça, a vontade que os caras tiveram em campo, principalmente no segundo tempo, quando você tá com 2 jogadores a menos, você tem a chance de fazer o gol da vitória. Só que o Yuri Alberto, um filho da puta, por que não tocou a bola pro Kaique? O Kaique ia entrar com bola e tudo, irmão. Nós íamos ganhar desses caras com 2 jogadores a menos pra zoar esses caras até o final do ano. Mas o Corinthians foi gigante, tirando a imbecilidade do seu André, que é um cara que não quer mais jogar no Corinthians, e o que ele fez no Clássico mostra o quanto ele é um patife, mostra o quanto ele é um irresponsável, que ele não tem comprometimento com a camisa do Corinthians. Vocês deveriam pegar esse moleque e colocar ele no banco, dar um chá de sumiço nele, se ele quiser ir embora, que paguem a multa rescisória dele. Mas o que ele fez hoje com o Corinthians foi um crime. Num primeiro tempo que o jogo era brigado, era pegado, era pancada, ele simplesmente foi moleque, quer ir embora do Corinthians, vá, mas não faça essa patifaria que você fez. E aí depois já no segundo tempo o Mateuzinho vai me expulso também, dando um soco na cara do cara. E aí começou, irmão, a loucura, começou o desespero, só que quando a gente achava que o Corinthians poderia tomar um amasso dos caras, o Corinthians foi superior, o Corinthians conseguiu controlar, foi lá, irmão, dando chutão, dando bico, não importa, mas o peso dessa camisa, o que essa torcida fez hoje, o que o Hugo Souza pegou hoje, é digno de aplauso. Por isso que eu iniciei o vídeo falando que eu não sabia se eu xingaria ou se eu comemoraria, porque isso é heróico que o Corinthians fez. Lembro de um jogo lá no Morumbi, não lembro do ano que foi, eu tava no Morumbi, Corinthians São Paulo, Corinthians com 2 jogadores a menos desde o primeiro tempo, e aí o Rafael Moura, lembra do He-Man, Rafael Moura lá, quase teve a chance de ganhar no final do jogo, o jogo de São Paulo com 0 a 0, o Rafael Moura, o He-Man chutou por cima do gol. E ali o Corinthians também foi gigante, porque lá era desde o primeiro tempo com 2 a menos. Eu acho que foi o André que jogava no São Caetano, eu não lembro, César que jogava no São Caetano foi expulso. E aí depois um outro jogador expulso, o Corinthians foi gigante. Eu lembrei desse jogo, irmão, porque com 2 a menos, com a torcida empurrando, incentivando, a gente foi melhor que esses caras. Só que a gente poderia ter vencido se o Yuri Alberto, em vez de ficar olhando pro chão, correndo, olhando pro chão, erguesse a cabeça e tocasse pro Kaique. O moleque ia ser estrela de novo, como ele já tinha sido na Argentina. Mas tá tudo bem, irmão. Dá pro corintiano pelo menos dormir com a consciência tranquila, que se fosse um jogo de igual para igual, a gente ia afundar desses porco imundo. Eles podem ter dinheiro, eles podem ter o que for, mas isso aqui, ó, garra, raça, vontade, esses porco imundo nunca vão ter. Por isso que eles não têm mundial na vida deles, irmão. Porque eles são um time safado, sem vergonha, de uma torcida modinha. É isso que eles são. E o Coringão foi gigante, foi brilhante. E não vem hoje ninguém xingar Diniz, não vem ninguém xingar ninguém, porque aí o Diniz chegou, irmão, e esse cara tem que tirar o chapéu. Quem xingou o Diniz deveria pedir perdão e desculpa pra ele. Porque o que esse cara fez hoje, se fosse o Dorival, nós tinha tomado 7. Se fosse o Dorival. Então o Diniz, ele mostra que ele é um cara diferente, vai dar muito certo no Corinthians, só que essas laranjas podres que ele começar a identificar, que não querem ficar no Corinthians, tem que começar a afastar. Porque o Corinthians é gigante pra ficar aí, ó, na mão de jogadorzinho de 19 anos, vagabundo como esse André foi. E o seu Mateuzinho, outro irresponsável, irmão. Quer brigar o que é boxe, irmão? Quer brigar e você vai dar um soco na cara do cara e aí na hora de ser expulso fica de boa, leva um com você já que você fez a merda, corre pra cima do cara de novo, você entendeu? Faz alguma coisa pra tentar tirar um, não? Fica lá tomando aguinha, jogou a aguinha no chão, virou as costas e vai embora. Então fica aqui, ó, nossa crítica pra esses 2 vagabundos, desses 2 jogadores safados, sem vergonha, chamado André e Mateuzinho. Mas enalteceu o que foi o Corinthians, porque o Hugo Souza foi brilhante, o Gustavo Henrique foi brilhante, o Matheus Bidu jogou muita bola. O Kaique, o menino, correu como poucos. O Yuri Alberto se matou em campo, só perdeu a porra do gol, que era o gol pra explodir o estádio, irmão. Pra gente zoar esses caras eternamente. Mas não foi dessa vez, só que fica aí pros caras é a vergonha, mano. Pra esses porco imundo, pra eles é vergonhoso. Os caras não conseguiram fazer gol no Corinthians com 2 a mais. Então a vergonha é deles, não é nossa não, mano. Ah, vocês estão comemorando empate mediante a circunstância, o corintiano tem que comemorar sim.
certo? E pau no cu desses caras aí quiser criticar, irmão, porque, ó, isso aqui, o peso dessa camisa, mano, só sente mesmo quem é corintiano de verdade. A gente não é torcida modinha, não. Você viu que a torcida do Corinthians não parou um minuto. Quanto mais os caras pressionavam, mais a torcida gritava, e esse é o papel da torcida. Por isso que eu falo que esses jogadores, muitos deles não merecem a torcida que tem, irmão. Porque fiel torcida igual essa não existe. Não tem, mano, não tem. Mas parabéns ao Corinthians, 1 ponto, a gente tá aí colado na zona do rebaixamento, o Cruzeiro ganhou agora, foi pra 10 pontos, a gente tem 11, só que hoje se perde é pior, e agora é reerguer a cabeça, levantar, ver o que o Diniz vai conseguir fazer, pra gente conseguir sair desses 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, porque agora no Brasileiro já são 8 partidas que a gente parece que não consegue vencer. Vencemos pela Libertadores, mas pelo Brasileiro era 7, com o de hoje 8. Mas vamos comemorar esse empate, mano. Vamos respirar, pelo menos. Não comemorar pra ficar feliz, ah, tá ótimo e maravilhoso. Não, poderia ser melhor. Mas mediante a circunstância, eu volto a repetir, o Corinthians merecia esse ponto. E merecia os 3 se o Yuri Alberto não fosse tão fominha. E você, torcedor, gostou? Deixa nos seus comentários. Compartilha esse vídeo com o corintiano. Vamos bater esses 10k aí de seguidores pra gente sortear uma camisa oficial do Coringão. Deixa seu like. Quem não é inscrito, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas. Muitas vezes você vai me ver maluco aqui xingando, descontrolado, falando palavrão. Mas esse é meu jeito, irmão. Não sou um personagem, não. Tô gravando um pós-jogo logo após uma adrenalina de um jogo do caralho. Entendeu? Então não dá pra vir aqui ser, ai não, paz é amor, vamos aqui mediar, fazer média. Eu sou isso aqui, quem gostar de mim vai gostar de mim sendo isso aqui, você entendeu? Não é fazendo personagem não, mas demorou, mano, tamo junto, vou tomar uma ducha agora aí, dar uma resfriada, vou jantar, irmão, mas amanhã eu volto pra falar mais do Corinthians, do que foi esse jogo. Amanhã tem a Voz das Arquibancadas, 10 horas da noite ao vivo, quero você lá participando com a gente, mandando sua mensagem pra gente ler no ao vivo, e vamos debater muito aí do que foi Corinthians e Palmeiras. Mas puta que pariu, que adrenalina, irmão, que jogo, vou ficar sonhando com essa bola do Yuri Alberto aí, porque ele poderia ter tocado pro moleque. Quem é corintiano mais velho aqui, mais antigo, vai lembrar, mano, desse jogo que eu falei contra o São Paulo no Morumbi, o Corinthians com 2 a menos desde o primeiro tempo, 0 a 0, aí o He-Man teve a chance do jogo, saiu cara a cara lá, foi cobrir o Rogério Ceni e perdeu o gol. Lembrei muito desse jogo aí no Morumbi, só não vou lembrar o ano agora aqui de cabeça, mas valeu, Corinthians, valeu mesmo, porque você foi gigante no segundo tempo, e quem correu por esses 2 vagabundos, cretinos, chamado André e Mateuzinho, vocês estão mais ainda de parabéns. Esse Gustavo Henrique, mano, ninguém pode criticar esse cara, porque esse cara é um puta de um zagueiro. E o Hugo Souza tem suas falhas sim, mas a hora que precisa desse cara em jogo grande, ele cresce, irmão. Ele salvou o Corinthians aí em algumas boas oportunidades também, certo? Mas é isso, tamo junto, mano. Comemorar esse pontinho e brigar aí nos próximos jogos pra gente conseguir sair dessa situação incômoda. Fiquem com Deus, grande abraço a todos, tamo junto. Vai Corinthians, chupa porco imundo, seus filha da puta.